Olá! Nós vamos começar hoje a primeira aula, né, falando aí sobre a origem e formação dos solos. Bom, como referências básicas para esse material, sugiro o livro do Brage, né, o Fundamentos de Engenharia Geotécnica, o Craig Soils Mechanics, o curso básico de Mecânica dos Solos do Carlos Souza Pinto e o Mecânica dos Solos e suas aplicações do Romero Caputo. A programação da nossa conversa de hoje, né, da nossa aula de hoje, vai ser a introdução à mecânica dos solos, intemperismo, tipos de intemperismo, formação dos solos e tipos de solos quanto à sua origem. Bom, todas as nossas obras de engenharia, elas vão se assentar sobre um terreno. E aí faz com que a gente tenha a preocupação de entender o comportamento de material da fundação, né? Como que esse solo ele vai se comportar. Então a mecânica dos solos, ela estuda os comportamentos básicos desse material. Isso quer dizer que a gente estuda quando as tensões são aplicadas, como no caso do dimensionamento, né, das fundações, quando essas tensões elas são aliviadas, como é o caso, né, das escavações, quando eu tenho água percolando ali pelos vazios, né, do nosso material, pelos poros do nosso material, ou quando essa água ela é expulsa desses vazios. Além de outros cenários do cotidiano da vida profissional que a gente vai discutindo ao longo das nossas aulas. Bom, a mecânica dos solos, né, juntamente com a mecânica das rochas e geologia de engenharia, elas fazem parte da geotecnia básica, ou seja, essa tríplice aí, né, da base para o que a gente chama de geotecnia aplicada, que seriam os tópicos de fundação, estabilidade de taludes de mineração, estabilidade de taludes em rodovias, barragens, túneis, pavimentação, dentre outros tópicos. Gosto muito dessa frase do Rand de 1995, que ele fala que toda estrutura é suportada por solo ou por rocha. Aquelas que não estão, ou flutuam, ou voam, ou caem. E eu, particularmente, não quero que minhas obras, né, estejam em nenhum desses cenários. Prefiro elas bem assentadinhas aí no solo de fundação. Bom, vamos dar uma pincelada aí no histórico, né? Trouxe alguns trabalhos marcantes, mas vale dizer que a mecânica dos solos ela começou muito antes disso. Por volta de 1120 a.C., os povos chineses eles já construíam diques para reservar água e possibilitar a irrigação. Os gregos já trabalhavam com fundações em sapatas e radiers para suas estruturas, e os egípcios, né, eles faziam diversas obras subterrâneas, além do mistério, né, que tem por trás ali da construção das pirâmides. Nessas épocas, nem sempre o conhecimento dessas técnicas, né, de construção ficavam documentados. Ou a gente que não encontrou tudo até hoje, né? Mas na maioria a técnica ia sendo passada pela experiência prévia em determinado tipo de obra. Então deu certo a obra, já ia passando para a próxima pessoa. Olha, funcionou dessa forma, segue esses parâmetros aí também. Até que dava errado e eles precisavam reformular a maneira com que eles estavam lidando, né, com o material, com a estrutura, com a geometria e etc. Mas lá no século passado, trabalhos muito significativos eles foram desenvolvidos que a gente usa aí até hoje. Os três trabalhos, né, marcantes foi o de Coulomb, em 1773, que ele falou sobre a influência, né, das forças de atrito e coesão, que a gente entende hoje como os nossos parâmetros de resistência nas envoltórias Mohr-Coulomb. A gente vai falar um pouco mais disso nas aulas seguintes. Rankine, em 1856, falou sobre a teoria dos empuxos em maciços. A gente usa bastante aí o empuxo no repouso, o empuxo passivo, o empuxo ativo. A gente também vai deixar esse tópico um pouquinho mais para frente. E Darcy falando sobre o estudo de fluxo entre as areias. Então a gente tem a famosa lei de Darcy, né? Que vazão é igual a Kia, que é coeficiente de permeabilidade, vezes gradiente hidráulico, vezes a área da seção transversal. E a gente usa essa equação para entender, né, o coeficiente de permeabilidade em ensaios laboratoriais e para entender também para cálculo, né, de vazão em determinados cenários, determinadas seções.
beleza? E lá em 1936, Terzaghi, que hoje, né, é conhecido aí como o pai da mecânica dos solos moderna, ele falou que a gente não podia mais aplicar as técnicas de materiais mais bem definidos, como o aço, né, e o concreto, para os solos. Porque nesse início, né, do século XX, a gente teve muito insucesso de obras de engenharia. A gente teve o rompimento do Canal do Panamá, só para vocês terem uma ideia, além de várias rupturas de talude nos Estados Unidos e na Europa. E aí começou a despertar, né, uma preocupação na comunidade acadêmica de que, opa, estamos trabalhando estamos fazendo alguma coisa errada na hora de trabalhar com o solo. E aí o Terzaghi veio com essa constatação. A gente não pode usar mais as leis teóricas que a gente usava, né, para aço e concreto, que são materiais mais bem definidos, para o solo, porque o solo não é um material que tem um comportamento puramente ali linear, né? Ele tem suas peculiaridades. Além disso, nos seus trabalhos, o Terzaghi ele identificou, né, o papel das pressões na água no estudo de tensões no solo e apresentou uma solução matemática para entender e prever a evolução de recalques das argilas com o tempo aí devido a carregamentos aplicados. Por isso que ele é considerado o pai da mecânica dos solos moderna, porque foi um marco inicial da nova ciência de engenharia geotécnica. Apesar da gente chamar, né, mecânica dos solos, a disciplina acaba que a gente não fica restrita ao conhecimento apenas das propriedades do solo. A gente vai falar um pouquinho, bem brevemente, né, de química e física coloidal, ou seja, né, com ênfase ali nas partículas, para a gente conseguir entender como que o material ele é formado para chegar no seu comportamento, por que ele tem devido comportamento, e a gente vai justificar que é pela sua formação, e a gente vai usar um pouquinho da química e física coloidal. Bom, para quem ficou interessado na história aí da mecânica dos solos, sugiro a leitura das páginas 1 a 10 do livro do Braja, que lá ele detalha bem esse início, né, o caminhar aí da mecânica dos solos. Bom, hoje a gente sabe que a engenharia geotécnica é uma ciência que vai aprimorando, né, pela experiência, pela observação e pela análise do comportamento das obras, mas diferente dos gregos, chineses e dos egípcios, né, lá atrás, hoje a gente documenta bastante as teorias, as experiências, os estudos de caso, né? Então, é imprescindível ficarmos atentos aí às peculiaridades dos solos com base no entendimento dos mecanismos de comportamento em campo. Então, o que é solo? Bom, para a geologia, é o produto do intemperismo físico e químico das rochas. Para a engenharia civil, já é um material escavável que perde a sua resistência em contato com a água. E para a agronomia, é uma terra arável possuidora de vida microbiana. Para nós, aqui em Mecânica dos Solos, para a gente dar o pontapé inicial aí na disciplina, a gente vai entender o solo como um material trifásico, né? Vai ser um conjunto de partículas sólidas e vazios, e esses vazios eles podem estar preenchidos ou com água, ou com ar, ou com ambos, né? Dependendo da condição de saturação desse material, beleza? Então, para nós, né, solo é um sistema trifásico de agregados não cimentados, de grãos minerais e matéria orgânica decomposta. E o comportamento do solo vai depender do movimento das partículas sólidas entre si, que é uma característica que faz com que a gente afaste, né, do comportamento que foi idealizado na mecânica dos solos deformáveis, que é quando a gente trata, né, de aço, de concreto, para um material que ele pode ter diversas deformações ali que em alguns certos momentos a gente não vai conseguir prever. Em alguns casos, vocês vão notar que a gente vai utilizar a mecânica dos solos deformáveis, como por exemplo na hora de analisar a estabilidade de taludes. Aí a gente aplica, por exemplo, equilíbrio limite, a gente considera uma massa, essa massa, né, um bloco de solo, está se deslocando ali sobre a cunha. Tem uma aproximação boa, né, com o comportamento real, mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente, ok? Bom,
Aqui no solo, em alguns casos, pode acontecer uma pequena cimentação entre as partículas, ou seja, uma, uma adesão, né, muito forte, mas num grau extremamente mais baixo quando a gente compara aos cristais, por exemplo, de uma rocha. Ok? Então, aqui nesse curso, a gente vai aprender as propriedades dos solos, né, e seus comportamentos. E para a gente começar, quero listar para vocês as três principais propriedades, né, de interesse durante todo esse curso, que é a resistência, a compressibilidade e a permeabilidade, beleza? Então, sempre que a gente for entrar, né, nos comportamentos, a gente vai entender como esse comportamento ou essa característica impacta nessas três propriedades: resistência, compressibilidade e permeabilidade. Beleza? Bom, então a partir de agora, a gente vai começar a falar então da origem, né, dos solos, entrando ali no intemperismo, para a gente conseguir chegar no nosso produto final, que é o solo, beleza? Então, todos os nossos solos, eles vão se originalizar da decomposição das rochas, né, que constituíam inicialmente a crosta terrestre. Então, a decomposição ela vai acontecer devido ao intemperismo. E esse intemperismo ele pode ser químico, físico ou biológico. O intemperismo ou meteorização, depende da bibliografia que a gente acompanha, né? Pode vir com esses dois nomes. Eu prefiro intemperismo, então aqui no material vai estar sempre intemperismo. É um fenômeno natural que todos os materiais geológicos que estão presentes aí na nossa crosta, né? Eles estão sujeitos e quando exposto, né, a uma ação combinada da atmosfera, hidrosfera, biosfera e antroposfera, o intemperismo ele vai acontecer. Então é um processo que acontece de forma permanente e generalizada em toda a superfície terrestre. Mas a gente não pode confundir isso com erosão, beleza? A gente especifica o que é erosão, porque frequentemente tem uma relação bem estreita de causa e efeito quando a gente pensa, né, no intemperismo e na erosão, mas são processos completamente distintos. Então, o intemperismo é um conjunto de processos, né, que ocasionam a desintegração, ou seja, a ação física, né, quebrar a rocha em pequenas parcelas, e a decomposição, que vai ser a ação química das rochas e dos minerais. Então, o intemperismo vai ter a destruição das rochas e, como resultado, nós teremos o solo, sedimento e as rochas sedimentares. Até mesmo rochas tão resistentes, né, como o granito, por exemplo, quando sujeitos, né, há muito tempo ali a uma ação intensa do intemperismo, esse material, a hora que a gente pega ele, né, ele chega a desfazer entre os nossos dedos. Beleza? Então temos aí na imagem, né, um exemplo de intemperismo físico-químico de uma rocha basáltica. Então repare como a rocha realmente fica com o aspecto de está sendo agredida, né, aí nesse meio, ela está sendo decomposta. Então não existe rocha alguma que possa escapar à ação do intemperismo. Beleza? Bom, mas por outro lado, o intemperismo ele é muito importante para nós, porque ele vai fornecer o solo, como vocês sabem, né, vocês estão aqui para a gente aprender de solo. A gente usa o solo para obter produtos agrícolas, como material de construção. Os depósitos enriquecidos, a gente extrai dali, né, cobre, níquel, manganês, ferro, ouro e etc. Então, o solo é importante para a gente. Tinha feito aquela chamada, né? Não confunda o intemperismo com erosão. E aqui está o slide da explicação. O intemperismo, ele difere da erosão por ser um fenômeno de alteração das rochas executado por agente essencialmente imóvel, enquanto a erosão é a remoção e transporte dos materiais, né, do nosso solo, por meio móveis, seja ele a água, seja vento, seja gravidade, beleza? Bom, e o produto final do nosso intemperismo é o regolito ou manto de decomposição. Essa camada, né, esse manto de decomposição, ele vai recobrir ali a rocha sã, a rocha inalterada, com uma espessura muito variável, que pode ser desde centímetros
Lá em regiões mais gélidas, né, por exemplo, Noruega, o manto de alteração é bem pequenininho, enquanto que em países tropicais como o Brasil, a gente pode ter esse manto com dezenas de metros. Então a gente sai de uma rocha intacta, lá perfeitinha, essa rocha ela vai se decompondo, vai se degradando, vai se fragmentando e vai se transformando, cada vez mais distanciando das características dessa rocha que deu origem. Então a gente passa da rocha mãe para a formação de um regolito, que seria um saprolito, que eu vejo que tem relação, né, com a rocha mãe, mas eu estou perdendo ali as características, até passar aí para um solo jovem e um solo maduro. Onde o solo maduro, se eu olhar apenas o solo maduro, eu não consigo perceber traços da rocha, né, que deu origem. Eu não tenho a mesma estruturação, não tenho a mesma cor, às vezes minerais foram perdidos aí nesse processo ou alterados, coloração, né, totalmente diferente, beleza? Mas antes da gente entrar nessas diferenciações, vamos entender quais são esses processos que fragmentam, que decompõem, né, essas rochas. Então, listei aí para vocês os fatores, os principais fatores aí que influenciam no intemperismo. O primeiro deles é o clima, que ele vai determinar, né, a distribuição sazonal das chuvas. Mais chuvas, posso ter um processo de intemperismo mais intensificado, né, como é o caso das regiões tropicais, e climas onde eu tenho menos chuvas, menos variação, né, de temperatura, eu tenho um processo intempérico mais lento. O relevo, ele vai determinar a maior ou menor velocidade, né, do fluxo de água das chuvas, com consequente menor ou maior infiltração das águas no solo. A rocha-mãe, dependendo da sua composição mineralógica, textura e estrutura, terá uma maior ou menor resistência, né, a esses processos de decomposição e desagregação. O tempo, quanto mais tempo de exposição, mais intensa vai ser a ação intempérica sobre ela. Quanto menos tempo, menos intensa a ação intempérica. E temos também a fauna e a flora, que são fatores de menor importância, mas eles atuam ali fornecendo matéria orgânica, né, para as reações químicas acontecerem. Bom, vou dar alguns exemplos aí do intemperismo físico e químico. Começando pelo físico, a gente pode citar a crioclastia, termoclastia e a ação das raízes. Então, o intemperismo físico, ele é basicamente a desagregação da rocha com separação ali dos grãos minerais que compõem e fragmentação da massa rochosa original. Então, esses três processos listados aí abaixo, eles vão facilitar, né, vão resultar nessa quebra. A crioclastia é quando, em regiões mais geladas, a água no seu estado líquido, né, infiltra em fraturas pré-existentes, seja uma mini trinca ali que a rocha já tenha, e com a redução da temperatura ambiente, essa rocha, essa água, né, ela solidifica. E quando a água congela, ela expande o seu volume em mais ou menos 9%. E aí ela começa a exercer uma pressão nas paredes daquela trinca, aumentando aquela fenda e deixando mais superfície em contato, né, com a atmosfera, que aí posso ter mais área para acontecer tanto o intemperismo físico quanto o intemperismo químico. A termoclastia já é um evento, né, mais relacionado com temperaturas mais altas ou com variações de temperaturas repentinas, locais que durante o dia eu tenho uma alta temperatura e de noite eu tenho uma queda brusca dessa temperatura. Então, durante o dia, quando eu tenho ação intensa ali dos raios solares, essas rochas elas esquentam a temperaturas assim absurdas, né? Chegando às vezes a 60 graus, 70 graus Celsius. E à medida que o dia vai passando, né? Quando chega ali no finalzinho do dia para a noite, essa temperatura ela pode cair a aproximadamente zero. E aí é como se a gente colocasse um cubo de gelo dentro de uma água em temperatura ambiente. A gente vai escutar, né, os cracks ali.
E é isso que acontece com as nossas rochas. A gente consegue escutar também essa abertura, né, dessas fissuras que vão dar mais espaço ali para o intemperismo agir. E temos, por fim, aí a ação física das raízes, né, dos vegetais, que a raiz vai encontrando as frestinhas da rocha, vai entrando, fazendo pressão ali nas paredes e fornecendo matéria orgânica para acontecer as reações químicas. Falando nas reações químicas, vamos dar uma olhadinha no que é e quais são os exemplos. Bom, a maior parte das nossas rochas, elas foram criadas, né, formadas num ambiente completamente diferente do que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem uma abundância de oxigênio, uma abundância de água, as pressões elas são menores, as temperaturas também são mais baixas. Então, em consequência disso, esses arranjos que foram formados em condições completamente diferentes, eles tendem a buscar a estabilidade, buscar ser estáveis. E aí, nessa busca por ser estáveis, eles acabam tendo, seja uma alteração química, uma mudança de mineral, para ficar no estado mais estável possível. O principal agente do intemperismo químico é a água, que absorve o CO2 da atmosfera e adquire características ácidas. E essa característica ácida vai agredindo, né, a nossa rocha. Esse processo é chamado de hidrólise, que vai ser, né, a combinação de H2O mais CO2, que vai gerar para a gente o H2CO3. Okay? Mas além desse processo, a gente tem o processo de hidratação, que é quando o mineral ele incorpora a molécula de água dentro dele, dando origem a um novo mineral, ou quando a gente tem um mineral completamente dissolvido pelas moléculas de água, que é no caso dos carbonatos, né? A água vai atingindo esses carbonatos, eles vão se dissolvendo e vão sendo agredidos. No próximo slide, vou mostrar uma foto para vocês dessa carbonatação, que é por causa também da dissolução. E o último processo aqui é a oxidação. Alguns elementos, né, eles podem mudar seu estado de oxidação para ficar um pouco mais estável, e nesse processo eles produzem óxidos e hidróxidos, né? É o caso dos solos lateríticos, por exemplo, que são solos que têm um enriquecimento com óxidos de ferro, seja eles hidratados ou não hidratados, e aí acontece essa alteração, né, do estado de oxidação. Aqui temos duas imagens de exemplo, uma do processo de carbonatação ou dissolução das rochas carbonáticas e a oxidação. E essa tabela, retirada aí, né, do livro do Chiozzi, de 1979, tem algumas relações do tipo de rocha, qual que é a composição, né, mineral dessa rocha, e qual solo ela gera, e qual que é a composição desse solo. Então, em resumo, né, o intemperismo físico, ele vai reduzir a rocha em fragmentos um pouquinho menores, sem qualquer alteração química nesses materiais, e vai dar origem para a gente, então, as nossas partículas quartzosas, né, que constituem aí areias e pedregulhos. E o intemperismo químico caracteriza pela ação de agentes que atacam as rochas e vão modificar a constituição mineralógica, seja dissolvendo o mineral ou alterando esse mineral. E aí a gente começa a ter minerais como feldespatos e algumas espécies de mica, né, presentes numa rocha que está submetida à temperização química, vão se transformar nas nossas partículas mais finas, que são as argilas minerais, colinitas, as ilítas, as montemorillonitas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente desse curso. Bom, a primeira aula ela vai ficar por aqui, para a gente não delongar muito, e na próxima aula a gente volta falando sobre os tipos de solo, beleza? Até já!